como diria Platão e o nosso seguidor e apoiador Bruno Andrade, é pau! Esse capítulo 1120 mexeu muito comigo. Eu fiquei bastante emocionado. Eu já sinto que dá pra você conhecer um tanto de quem é o Eiichiro Oda, o autor, o criador de One Piece, através da leitura do mangá. E esse é um capítulo que, particularmente, me fez sentir abraçado pelo autor. Tem muita política, tem um novo D, tem a voz de todas as coisas e um novo termo que eu cunhei, que seria uma consequência da voz de todas as coisas. Esse termo é os ecos da história. Então, gente, vamos lá. O título do capítulo 1120 é Atlas. Por quê? Atlas virou camisa de saudades eternas, né? Uma pena, achávamos que ela ia sobreviver, já estava no navio dos gigantes, mas pra você ver como a movimentação de peças do Oda nesse grande tabuleiro de xadrez que é o One Piece pode acarretar em mudanças que você nem espera. Então, Vegapunk ainda vive em Lilith e algumas pessoas já estão achando que ela pode entrar no bando. E aí, gente? Lilith Mugiwara? Ela vai? Ó, eu acho... Eu acho muito forte. Eu quero que, se alguém de Egghead for entrar no bando, que seja a Stussy. Porque de novo, eu sei que eu tô chovendo no molhado, mas eu já vislumbro a Stussy junto com o Brook fazendo um duo de terror, assustando o trio medroso, composto por Nami, Usopp e Chopper. Vê que maravilha, pô. E ó, eu sou o Matheus Joyboy e esse é o selo All Blue de conteúdo dedicado inteiramente ao nosso One Piece! E, gente, eu queria muito agradecer a cada um de vocês, a você! Não, é você mesmo, Queria muito agradecer a você que tá vendo esse vídeo. Saiba que se você tá assistindo esse vídeo, você é um apoiador meu e permite a continuidade desse trabalho que é feito com tanta responsabilidade, seriedade ali mesclada com irreverência, né? Porque a gente também não pode ser só sério, tem momentos. Então, ó, queria muito agradecer a vocês por permitirem que isso tudo continue. História de capas de Yamato, volume 10. Já foram 10, seu Eiichiro Oda. Vá logo ao que interessa. Na história de capa, eu sou meio ansioso. Eu sou meio ansioso, porque eu sei que vai vir muito besterol. Mas olha, essa capa foi bem legal. Tá lá escrito, o Daimyo de Kibi, Denjiro, pune as crianças. Pô, gente, que legal que o Denjiro virou um Daimyo. É da região menos popular de Wano? É da região menos popular de Wano, mas ele já abre uma porteira de você ficar imaginando quem são os demais Daimyos, né? Então, eu vou fazer um bolão que não é pelo meu Daimyozão. Ó, vem. Nekomamushi não é Daimyo, porque ele tá com o vovô Ryo, então ele tá na Yakuza. Isso me faz pensar um pouco também no que é que o Ino Arashi, por sua vez, tá fazendo, né? Mas bom, Izo e Ashura Doji morreram na batalha de Onigashima, né? Então eu acredito que Kinemon é o Daimyo de Kuri, combina demais. Kikunojo seria Daimyo de Udon, naquela região das prisões, onde... Tem prisão em Kibi também, né? Mas ali onde rolou o mini arco do Queen, por assim dizer. Raizo ou Inuarashi poderia ser Daimyo de Hakumai, aquela região outonal. E Kawamatsu, Daimyo de Ringo. Aqui no caso de Kawamatsu dá até pra explicar essa minha especulação sobre ele ser Daimyo de Ringo. Porque vocês lembram que ele ficou cuidando da Hiyori ali um tempo depois que o Oden foi morto? E aí a Hiyori some, deixa uma carta com ele fica desesperado procurando por ela e não acha. E aí ele decide tocar a vida de outro jeito. E ele vai pra Ringo catar as armas pra quando os rebeldes se revoltarem contra Orochi, Kaido, ele já tá com um monte de arma pronto. Então o Kawamatsu, ele teve essas andanças em Ringo, então ele deve conhecer muito bem a região, mais que as outras, né? E aí acredito que ele pode ser Daimyo de Ringo. E vocês, como é que fica o bolão de vocês? O capítulo 1120, ele começa
surpreendente, né? Excluindo a capa de Yamato encontrando o Denjiro. Mas quando começa a narrativa ali de Egghead, ele começa surpreendente porque ele já começa com um flashback de Vegapunk e Clover em Punk Hazard há 26 anos. Aí eu... Que legal, velho, porque os últimos capítulos, eles estavam percorrendo um caminho de fuga de Egghead e vai ser apenas isso? Quando você pega o próximo achando que vai ser mais uns tiro, porrada e bomba e a galera saindo de lá feliz, vem o Oda e joga umas bombas, velho. E a bomba da vez é esse papo, né, revelador entre o Clover e o Vegapunk. O Clover foi visitar o Vegapunk em Punk Hazard para propor uma parceria, né? Porque eles estavam investigando o século perdido, os D, e na medida que a pesquisa vai avançando, conhecimentos de outras áreas se tornam necessários. Então o Vegapunk tem ali um conhecimento que interessa demais ao Clover, mas é uma pena esse Vegapunk do passado muito mais pragmático do que o de hoje. Não é que o de hoje não seja mais pragmático, mas o Vegapunk do passado era, sabe, muito dentro da caixinha, velho. Sabe, eu acho que o Vegapunk do passado, esse aí, que a gente vê conversando com o Clover, que bom que ele mudou, né? Porque esse Vegapunk aí, eu duvido que ele bolaria essa parada da transmissão que estamos vendo. Muito legal, né? O quanto as pessoas podem mudar. O Matheus de hoje já é diferente do Matheus de ontem. Isso serve pra cada um de vocês, né? Mas, bom, nesse momento o Vegapunk não quer ajudar na pesquisa porque ele teme o governo mundial. Ele sempre vai falando isso. Não, pô, o governo mundial só tá te deixando vivo pra caçar teus amigos. Cuidado, vou fingir que não tive essa conversa. Daí o Clover revela que tinha um irmão e que esse irmão foi assassinado. E esse irmão assassinado era um D. Aí você fica, que? Como? Aí o Clover já vai dizendo, não, porque eu sou um D também. E ele revela o seu nome completo, né? Cleon D. Clover. Gente, quando eu me deparei com esse balão na leitura dublada, foi dodom na minha cabeça, meu parceiro. Que negócio espetacular. E acredito que o Oda, aqui e ali, com prudência, vai estar revelando personagens que já conhecíamos como Ds. E o Clover, ele ainda diz que as vozes do passado serão ouvidas. Gente, isso é muito, muito forte. E eu vou desenvolver no desenrolar dessa análise. Mas antes disso, vamos para o momento teoria, um momento especulação. Porque, ó, seria esse irmão de Kuroba Hakase, de Cleon de Clover, seria o irmão de Clover o pai da Robin? Porque, saca só, o irmão de Clover, segundo o próprio Clover, morreu um dia aí. E essa conversa entre Clover e Vegapunk data de 26 anos atrás. Nessa época, Robin, que hoje tem 30 anos, nessa época ela tinha 4 aninhos. Se o irmão de Clover morreu há 27, 28, 29, até 30 anos atrás, já que o tempo de One Piece meio que não passa, né? Pelo menos no presente, né? Essa jornada do Luffy eterna que dura 2 anos, tá ligado? Então, acredito que sim, dá pra esse irmão de Clover ser o pai da Robin. Tipo, Robin ser do clã dos D, tá ligado? E mais ainda, melhor do que isso, ter Clover como seu tio. Aí, que maravilha, pô. Quem é teu tio? Clover. É que demais, pô. Agora, é como a gente falou agora há pouco, né? A possibilidade do Oda tá revelando personagens já conhecidos enquanto um D. Rolou isso com o Trafalgar Law. Trafalgar de Walter Law. Então, o Oda precisa tomar cuidado, senão vai ficar que nem Dressrosa, né? Que qualquer pessoa que a gente via... Oxi, esse aí vai pro bando do Luffy, vai virar Chapéu de Palha, vai virar Mugiwara. Agora, esse aí é D. Eu tenho certeza, esse é D. Temos um salto temporal em pleno flashback. De 26 anos atrás, vamos pra 22 anos atrás. E continuamos em Punk Hazard, né? Mas agora a gente vê a reação do Caesar Clown. E, gente, revelando uma parada bem intimista do meu processo de dublagem, pra vocês verem como eu me revoltei com isso aqui, né? Do Caesar Clown empolgadão com a Buster Call em Ohara. Eu queria ter visto esse massacre.
Agora não tanto, mas na leitura dublada, como é o meu primeiro contato com o capítulo, e a dublagem faz eu criar um vínculo mais intimista com cada personagem que eu vou dublando, parece que eu entendo melhor da personalidade deles. Eu vi esse lado do Caesar Clown de uma maneira mais forte. E não que isso tenha sido exposto só agora. Ele foi um verme desde sempre, velho. Mas é muito revoltante ele feliz com genocídio. Tem mangá que passa pano pra genocídio, né? Shingeki no Kyojin! Mas bom, tô resfriado, desculpa. Aí, véi, o cara tá feliz lá porque ninguém vai investigar o século perdido. E aí me deixa pensativo, né? Que tipo de cientista, independente da área, não quer mais conhecimento? É muito verme. E eu lembro que tinha gente na época de o arco Punk Hazard, né? A gente tá no local Punk Hazard aqui no flashback, né? Mas no arco, quando tudo começou, o All Blue começou, né? A gente começou a produzir conteúdo lá. Já tinha gente nessa época querendo que o Caesar Clown entrasse no bando. Isso ficou mais forte em Holy Cake, porque o Caesar Clown tava por lá. Mas, gente, só do cara ser apresentado no arco de Punk Hazard como um cientista que droga criança já mostra que essa ideia era uma bomba, né? Ainda bem que o Oda foi prudente. Eu acho que outros mangás por aí, sei lá, um Seven Deadly Sins, por exemplo, vai que o autor acharia de boa colocar um Caesar Clown no bando. O que me faz ser apaixonado por One Piece é que eu vejo o Oda sempre muito prudente nas decisões, nas movimentações dele, nas escolhas dele. E aí, bom, diante do sacrifício de Clover, do povo de Ohara, e o Vegapunk ainda visitou o lugar, né? E viu os livros salvos, velho. Isso é muito nobre. A galera se sacrificou pra deixar que a história fosse passada para outras mãos, pra ser perpetuada e também pra ser investigada com mais minúcia, dar continuidade às pesquisas, né? E aí o remorso bate muito forte no Vegapunk, e o que bate também é uma vontade nele de estudar a lacuna temporal da história de One Piece. E é muito interessante que há pouco eu tava falando do Vegapunk de antes e o Vegapunk de agora. Eu acredito que esse foi o divisor de águas para o Vegapunk meter a cara nos estudos do século perdido e também virar uma chavinha para ele fazer essa transmissão que ele fez, revelando a parada pro mundo todo, sem medo de governo mundial, velho. É como o Clover grita, você não pode ter medo só de dizer o seu nome, né? O mundo de One Piece é que tem pessoas que são ignorantes dentro do mundo de One Piece. Mas todas as pessoas estão no nível de opressão absurdo. E o Vegapunk nota isso, e ele não quer isso pro mundo. Passamos pro tempo presente, e o Vegapunk profere a seguinte frase: a história é contada pelos vencedores. Gente, essa frase é muito importante pra política de One Piece. E é uma política que se comunica com a nossa política do mundo real, no panorama global. Eu não tô falando apenas de Terra Brasilis, América do Norte, Europa, África, Ásia. Nível global mesmo. Essa frase, a história contada pelos vencedores, já foi proferida por outros personagens antes, de maneiras um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. E talvez, né, esteja enevoado nas memórias de alguns leitores, então eu vim aqui relembrar, pegando meus volumes, né, da minha coleção, com tradução do Felipe Monte, o cara que criou a Romance Down e foi uma das pessoas que me inspirou a produzir conteúdo. Esse cara traduz o One Piece oficialmente na Panini, velho, é um monstro. Sigam o Felipe Monte, o apelido dele é Dios, tá? Procurem ele nas redes sociais que vale muito a pena, velho. Ele tem umas opiniões muito engraçadas e polêmicas também sobre os acontecimentos de One Piece. E aí, bom, primeira pessoa que fala algo do tipo é o Don Quixote do Flamingo, em Marineford, volume 57, capítulo 556. O do Flamingo diz: piratas são o mal? A marinha é o bem? Tudo isso pode ser invertido a qualquer momento.
Crianças que nunca conheceram a paz e crianças que nunca conheceram a guerra têm valores completamente diferentes. Aquele que estiver no topo é quem decide o que é o bem e o que é o mal. Isso é neutralidade. A justiça vai vencer? Mas é claro, porque é o vencedor quem define o que é justiça. Já deu pra sentir, né? E a outra vez que essa frase foi usada foi de uma maneira mais sutil no volume 96, em pleno flashback do Oden em um ano, capítulo 965. Vão conferir isso, se não nos volumes físicos, não importa a edição, 3 em 1, tanco normal, mas vão conferir, gente. A Kurozumi Higurashi fala pro Orochi: Aquele que chegar ao topo escreve as leis. E assim, qualquer crime que tenha acontecido deixa de ser crime. Gente, inclusive eu acho que essa véia deve ter sido mandada pra Wano pelos Astros Anciões pra até desestabilizar a parada lá. Tá ligado? Se ela não tivesse colocado as caraminholas na cabeça do Orochi, ele não ia ter se revoltado e ter feito essa vingança toda, né? Contra os Kozuki. O Vegapunk continua a transmissão, graças ao Bom Oda. E ele manda a frase: Uma vez alguém me disse que podemos ouvir vozes do passado. Gente, essa frase é muito, mas muito importante pro capítulo. Não é só, olha, é a voz de todas as coisas. É uma dica do que realmente é a voz de todas as coisas. Pegando essa frase que o Vegapunk fala agora, né, de vozes do passado, e o desenrolar do capítulo. E aí ele prossegue: As vozes daqueles que foram derrotados, enterradas nas profundezas do mar, são extremamente baixas. Mas com o sacrifício de várias pessoas, a verdade pode ser descoberta e contada ao mundo agora. Na Lab Phase, lá em cima, onde o Sunny estava, né? Porque ele já saiu de lá no final do capítulo. O Zoro, no momento em que o Sunny ainda tá lá em cima, tá desesperado pra propulsionar o navio. Mas a Lilith mantém prudência, porque o Ethan Baron Venojuro tá por lá. Se ele der um golpe que acerta o Sunny, pode mudar a velocidade e, consequentemente, a distância percorrida diminuiria. O Sunny não aterrizaria no mar, poderia ser bastante danificado, fora que o vento tá soprando pro norte. Então a Lilith, ela pondera muito. Tem que ser um momento perfeito. A gente tem que se livrar desse cara aqui. Mas o que mais me chamou a atenção foi o conhecimento técnico de ventos e a velocidade, pá, por parte da Lilith, que eu fiquei, ô Nami, toma cuidado aí, viu, fia, que tem alguém querendo roubar teu emprego. É aí que Atlas chega na cena. E, gente, nesse momento inicial da Atlas dando um murrão na Lilith, eu fiquei muito espantado. Quem viu a leitura dublada testemunhou, né? Porque eu fiquei, oxê, é traidora também? É a York tua, mulher? Então eu tava certo quando eu estava pensando que você seria a traidora. Mas não, gente. E é legal. Observem que massa que num dos quadrinhos subsequentes, o Zoro já tava pronto pra sacar a espada. Mas aí Atlas mostra por que que o capítulo 1120 recebeu o seu nome. Agora que Lilith apagou, York pensa que ela foi destruída. Agora, o Ethan Baron tá aí olhando as coisas, né? Então, ele viu através do plano da Atlas. Será que ele tá pensando igual a York? Mas como é um relatório da York e ela tá se comunicando com os demais Astros Anciões, eu acredito que o Ethan Baron Venojuro deve confiar que a Lilith realmente foi destruída. Mas, e se a Lilith acordar? Se não, quando, né? Afinal, foi um plano da Atlas, ela não foi destruída. Então, se a Lilith acorda, ela não iria comunicar pra York, que por sua vez já não iria comunicar aos Astros Anciões? Ou a Lilith acorda em Elbaf, tá fora ali do roteador de Egghead e aí, consequentemente, não passaria as informações pra York? O que é que vocês acham disso? Sei que Venojuro vai pra cima do Sunny, mas a Atlas chega pra segurar o velho. Foi uma atitude muito nobre
da Atlas, já nesse momento, que ainda viria, né, a autodestruição dela, pra dar um chega pra lá de vez no Ethan Baron Venom Jurou, mas... E é ela aceitando o seu limite, do que é que ela pode fazer. Ela não pode vencer o Ethan Baron Venom Jurou, ela não pode vencer um Astro Ancião, mas ela pode parar ele um pouco. Então é um arco, esse arco de Egghead, que em muitos momentos mostra o nível de ameaça dos Astros Anciões, pegando como referência o que é que os outros precisaram fazer, os sacrifícios, né, que aconteceram aí no arco. E o Jimby, ele entende a atitude da Atlas. Ele percebe a situação em que ele está. E, gente, imprescindível um comportamento desse pro momento. Porque vocês viram como o Sop e Chopper ficaram emocionados. E agora? Travou, lascou, meu parceiro. Então o Jimby, ele já pega o timoneiro, né, do Chapéu de Palha. Vamos lá, vamos aproveitar essa brecha. E é uma atitude, como a gente sempre desenvolve, né, o imediato do bando, que não existe, não é um posto fixo. Pessoas têm atitudes de imediato. A Nami foi muito imediata nos últimos capítulos e aqui o Jimby tem um momento, uma atitude de imediato também. Zoro, ele teria uma postura como essa do Jimby, mas eu achei muito legal por parte do Oda ter encaixado esse momento pro Peixão, porque, pô, o Jimby é ex-membro do bando de Fisher Tiger, é um ex-Chichibukai. Se tem uma coisa que ele tem é experiência. Então é legal, por mais que seja bacana você ver uma atitude dessa vindo por parte do Zoro, eu acho muito legal quando o Oda reserva esses momentos pra quem tem uma experiência de verdade, de vida, né? Que o Jimby é mais velho, né? Quantos anos ele tem? 50? Sabe? O Brook, ele já é mais medroso / palhaço, então, por mais que ele tenha 80 anos, né? 80, 90, enfim... Combina mais com o Jimby isso. No navio dos gigantes, o Luffy tá pirando com o gigante de ferro, o robozão Emmet, e eu preciso ressaltar a cena mais engraçada do capítulo, né? Acho que é a única. Não, tem outras cenas, né? É porque tá uns capítulos bem sisudo, né? Os Astros Anciões, não sei o que lá. Mas o Emmet fala pro Luffy, pô, Joy Boy, eu tô tão feliz de te reencontrar. Aí o Luffy, Joy, quem? E ainda ficou olhando pra trás pra ver se é com ele mesmo que o robô tá falando, tá ligado? E o Emmet, que sempre tava com os movimentos mais duros, né, e tal, até o jeito dele falar, ele manda aquela mãozinha de, ei, oi, oi. Eu adorei, gente, eu morri de rir. Mas no final das contas, o Emmet, por mais que tenha ficado um pouco impaciente ali com o Luffy, tá feliz da vida, né? E ainda diz, o seu inimigo é o meu inimigo. Que felicidade lutar por você novamente. É interessante que a gente dá pra notar que líder era o Joy Boy. Que as pessoas que lutavam ao seu lado, porque eu aposto todas as minhas fichas que era assim que o Joy Boy via a situação, falam lutar por você, saca? Então, é muito bonita. As entrelinhas, os detalhezinhos, é muito da hora você pegar, porque isso constrói Emmet, constrói o Joy Boy e constrói o elo entre esses personagens. Nesse momento, o Vegapunk manda uma frase que nem deve fazer tanto sentido pros fãs do Pirata que Estica, né? E aqui, ó, uma diferença crucial. Existem fãs do Pirata que Estica e existem leitores de One Piece. É uma diferença crucial. Quando eu comecei o canal, 2012, 13, 14, 15 ali, eu achava que todo mundo que lia One Piece era automaticamente gente boa. Lê do engano. E aí a frase do Vegapunk. É tolice ouvir apenas a perspectiva de um dos lados sobre um conflito que aconteceu 900 anos atrás. Nesse momento, rolou uma ressonância entre mim e o capítulo. Eu percebi muito que esse capítulo 1120 se comunicou muito comigo. E eu queria deixar registrado aqui nesse vídeo de análise do capítulo 1120, independente de quantas pessoas forem ver, mas eu acho que vale o registro para a posteridade, para a história, o 19 de outubro de 2023, quando eu apenas reclamei da falta de consideração de um produtor de conteúdo liberal que veste bonezinho do MST. Os amiguinhos dele, da Otakusfera,
vieram tentar arruinar minha vida junto com gente que já me odiava, fazendo zero questão de escutar a minha perspectiva da história, o meu lado da história. Aí chega no Setembro Amarelo, vai todo mundo pagar de bom moço, pagar de bonzinho, se preocupar com a saúde mental, não é? É por isso que eu deixo lá o tal tweet ativo para todo mundo ver o nível de desgraçado que cada um tem. Lembrando que na minha história eu já sofri xenofobia de um certo One Piece tuber, já sofri ameaça de agressão de um outro One Piece tuber, fui atacado por dublador famoso que não tem senso de responsabilidade nenhuma em relação ao posto em que ocupa, um posto oficial, tá? Isso tudo por eu falar de política e ser antifascista nos meus vídeos. Fui traído pelo tal liberal de esquerda e também por uma agência de viagem. Aguentarias isso tudo? Aguentarias todo esse rojão e permanecerias produzindo o conteúdo de melhor qualidade e o mais completo de One Piece? Porque, gente, falar pra vocês, só pegando 2 parâmetros, tá? Eu vou até deixar de lado tantas outras coisas que eu já contribuí com a comunidade de One Piece no Brasil. Mas a nossa leitura dublada é única aqui no país, no Brasil, e talvez no mundo inteiro. A nossa análise de One Piece, além de poderzinho, dos parâmetros de poder, que eu falo poderzinho, mas a gente trata de maneira séria. Além de especulações e teorias, que no nosso caso aqui sempre vem com um sentido, não é qualquer coisa para caçar clique, a gente também fala sobre os sentimentos dos personagens. Vocês podem ver através dessa análise que, nas minúcias do capítulo, a gente consegue até desenvolver melhor as personalidades de um Emmett, de Joy Boy, etc. E, além disso, política. A gente fala de política sem ter medo. Isso é a verdadeira liberdade, né? Porque vamos ser livres, né? Não tem esse papo de liberdade. Eu sou o único que tem a liberdade de falar o que eu quiser e como eu quero nas minhas análises, mas sempre vem de uma maneira responsável e madura, porque é isso que um leitor de One Piece merece. Voltando ao capítulo, os gigantes ainda estão meio cabreiros com o Gigante de Ferro, com Emmett. Mas Luffy diz que o escutou e ele tá querendo proteger um tal de Joy Boy aí. Vocês não viram, não? Os gigantes dizem que não, a gente não viu nada. Então, vocês lembram da frase mais importante do capítulo, que eu falei lá no começo do vídeo? Uma vez alguém me disse que podemos ouvir vozes do passado. Então, gente, eu acredito que a voz de todas as coisas são ecos da história. Não é necessariamente alguém falando, como no caso de Zunisha ou dos Reis dos Mares, mas existe história impregnada nos objetos e talvez a energia, a carga histórica contida em determinado objeto pode falar pelo objeto. E aí no caso de Emmett, imagina o peso histórico que ele carrega vindo do século perdido e conhecendo a história do Joy Boy. Um exemplo prático da vida real. Daqui a 500 anos eu não vou mais estar vivo. Mas imagina que esse microfone contém a carga da minha história. E ele pode emitir uma voz que seria escutada por outras pessoas. Então, enquanto o mundo for mundo, a história nunca vai conseguir ser enterrada. Isso é uma parada muito bonita em One Piece. Que a gente sabe que na vida real não é assim. Precisamos de historiadores e arqueólogos. Por isso que o povo de Ohara, Robin se emociona quando ouve falar deles na transmissão do Vegapunk. Foram tão importantes, né? Mas é muito bonito, me emociona muito porque é uma esperança perene no mundo de One Piece. Os astros anciões em Nerona podem dar o carai tentando calar as pessoas, destruindo civilizações, mas o mundo sempre irá ecoar a verdade dos fatos. Daí tem um momento de ação muito legal no capítulo e vem acompanhado de uma frase do Vegapunk, né? Mais uma da transmissão, né? Que o Vegapunk diz que já há aqueles que não podem ser parados. E aí a gente vê o Emmett indo fazer algo com o Shepherd Jupiter, mas o tal golpe não sai.
o Emmett percebe que, opa, não vai dar, e nesse vacilo, nessa hesitação, ele perde um braço pro minhocão de Duna. E aí eu fico me perguntando, seria um Hyper Beam, né, um disparo tipo de Mega Man, pelo jeito que ele tocou no braço, mas também poderia ser tipo um Strong Right do Frank, né, não sei. Eu sei que o Jay Garcia Saturno tá ligadaço e diz pro Jupiter engolir o Emmett inteiro pra parar a transmissão do Vegapunk. É só ele mastigar. Eu acho que engolir talvez não resolva. A não ser que role uma gaiola de Faraday ali, né, dentro do corpo do Shepard Jupiter. Mas, pô, se ele mastigar, já é outro lance, né? E aí, quando o Jay Garcia Saturni pede isso, pede/ordena, o Jay Garcia Saturni se lança no navio do gigante. E, gente, o capítulo termina com esse capiroto rei na proa do navio do gigante. Aí eu fico, velho, dali Luffy, dali Nika, vai pra cima. Faz com o Jay Garcia Saturni o que tu fez com o Marcos Smart. Nesse momento, vemos o Thousand Sunny voando e Atlas, além de ter dado um chega pra lá no Vênus Jurô, se autodestrói. É a despedida de Atlas. Às vezes eu acho meio simplório quando o Oda coloca um nome no capítulo, mas é a maneira como ele desenvolve que você faz perceber que aquele capítulo merecia realmente ter o nome da Atlas, no caso do 1120, né? Eu gosto de nomes mais elaborados, né? Mas é marcante demais. É por isso que o capítulo teve esse nome, velho. MVP do capítulo, a Atlas, porque ela se autodestrói pra o velho passar uns minutos se curando, né? Tudo jóia, o Sunny tá chegando no mar, teve êxito, né? A propulsão do Cup the Burst. E o Vegapunk começa a falar do Roger. Nesse momento, né, a página dupla final, o capítulo é bastante entrecortado por falas e eventos diversos, então vamos focar em cada um deles. York agora tá jurando que é a única Vegapunk, beleza que os Astros Anciões dizem, não, a gente ainda precisa parar a transmissão, então eles já estão comprando a ideia de que Lilith foi realmente destruída, né? E aí volta a perguntar, Lilith entra pro bando do Luffy? Mas bom, Emmett tá preparadaço pra usar uma arma secreta com a permissão de Joy Boy. E é importante essa parada da permissão, né? Caramba, o que é que ele ia usar? Porque naquele momento contra o Jupiter, que ele tava pegando no braço, parecia ser uma outra coisa mais simples, porque ele não falou em permissão e nada. Então, agora parece a parada, o negócio. E aí, essa parada da permissão. Eu acredito que o Luffy vai ter que fazer que nem o Momonosuke em Zou. Vocês lembram que Zunisha pediu o comando e o Momonosuke tava com muita dor de cabeça, tava estranhando muito as vozes de todas as coisas, mas ele dá o comando e Zunisha dá a trombada no Jack. E aqui, nesse capítulo 1120, o Emmett tá só tipo, dê a ordem, camarada! E aí o Luffy precisa escolher entre um dos 4 ataques do seu Pokémon. Daí, bom, a fala de Vegapunk sobre Roger se relaciona muito com a voz de todas as coisas. O Vegapunk diz que Roger conseguiu circunnavegar o mundo, um feito sem precedentes, e que Roger e o seu bando devem ter ouvido as vozes do passado da forma mais pura possível. Gente, o Vegapunk, no começo do capítulo, diz que as vozes do passado estão enterradas no fundo do mar. Praticamente confirma a localização de Laugh Tale. Quer dizer, não o local exato, mas tá no fundo do mar. Por isso que ninguém acha, não tá numa ilha na superfície ou uma ilha no céu. É no fundo do mar. E a gente vê que nem os homens-peixe conseguiram colonizar direito o fundo do mar. Então, como é que chega? É por isso que foi interessante a aparição do Mont Blanc Cricket, que tem aquela vibe de exploração submarina, né? Ele pega uns tesouros de navio afundado. Pô, talvez o Oda tenha feito essa ponte e dado um destaque a mais a ele nessas aparições, ouvindo a transmissão do Vegapunk, pra ele aparecer no Novo Mundo e talvez até ajudar o Luffy, né? Não sei. Também tem uma parada mais avançada, né? Que é o revestimento dos navios feito pelo Heiri, lá em Sabaody, né? Mas aí, bom, eu fico me perguntando o que o Roger ouviu e de que ele ouviu, ou de quem. É que pode ser um objeto, pode ser uma criatura, tipo Zunisha, enfim. O que é que o Roger ouviu pra ele ter batizado a ilha final
não Roadstar, tá bom? Aquela que você chega seguindo o log pose normal. Mas a última ilha, o One Piece tá lá e ele batiza essa ilha de Laugh Tale, né? O conto da gargalhada. E é muito louco que, apesar do Go de Roger, nessa exata grafia, tá nas velas do Oro Jackson, o navio do Roger, tem um bando de pirata que tá descobrindo só agora que o Roger tem um D no seu nome. E aí, gente, nas primeiras páginas do capítulo 1, a gente testemunha Gold Roger transformando a Era dos Piratas na Grande Era dos Piratas, pegando aquelas faíscas de empolgação que estavam por ali, a empolgação com a aventura, ele pega essas faíscas e transforma num incêndio. Essa frase que eu falei agora de faísca virando um incêndio, ela é até proferida pelo Heiri, se eu não me engano, e que é aí uma alusão ao Ace ser o filho do Roger, né? Já que ele tinha o fruto do fogo que hoje tá com o Sabo, né? Então é muito da hora essas conexões. E aí, bom, se o Roger fez isso, essa transmissão do Vegapunk tá afunilando, estreitando a parada, né? E eu acho que piratas e civis têm muito o que investigar e se lançarem em suas próprias aventuras, que só pela curiosidade, por agir baseado na curiosidade e seguir em frente para descobrir a verdade, isso já é antissistema, anti-governo mundial, anti-governo opressor e autoritário. Vegapunk finaliza o capítulo, não a transmissão, o capítulo, porque que vem a mais fofoca dele aí no 1121. Mas ele diz: Tenho certeza que todos já perceberam. Para mim, o futuro terá uma conclusão da seguinte maneira. E acaba com aquele gostinho de Dodom! Que maneira é essa? Acabando com o governo mundial. E não é que vai ser uma parada sem governo. Tem que vir um outro governo benevolente. Um governo que faça mais pelo social. Um governo progressista. E não que pense apenas na elite burguesa, aqui em One Piece traduzida como os dragões celestiais. Gente, eu tô maluco. Emmet tá encarando aí Topman Mercúrio. E a gente já desenvolveu o quanto esse astro ancião em particular é perigoso. Mas além do Topman Mercúrio, tá lá o Shepard Jupiter. Tomara que ele consiga usar essa arma pra ser um boom final. E o Sunny e o Navio dos Gigantes zarparem pra Elbaf em paz. Se você acompanhou até aqui, te agradeço demais. Beijos e até a próxima.